Olá, boa tarde, sextos anos. Aqui é a professora Joelma de Geografia e eu tô fazendo esse vídeo para fazer uma revisão do assunto paisagens, tá? Então, coloquei os slides para vocês acompanharem de uma forma melhor. Então, a gente vai ver paisagens e o espaço geográfico. Nessa primeira imagem, nós temos que é a imagem a cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul. É uma paisagem natural. Aí o que prevalece é a natureza, não tem nenhum tipo de alteração que o ser humano tenha ainda feito nessa paisagem. A B já é a cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, que é uma cidade do lado da capital Vitória. É uma paisagem humanizada, porque é uma cidade, foi construída pelo ser humano. Então, ela teve várias alterações aí ao longo da história, como vocês podem observar o número de prédios aí. Essa imagem de Itapira, em São Paulo, é uma imagem de uma área totalmente verde. A princípio, você olhando, você acha que é uma paisagem natural, mas na verdade é uma paisagem humanizada. Ela foi modificada pelo ser humano porque foi retirada a vegetação natural e foi plantada. Aí é uma plantação de café. Nessa paisagem, a gente tem a cidade de Catalão, no interior de Goiás. É uma cidade que, por ser cidade, já é uma paisagem humanizada, né? Teve todas as alterações aí, construção de casas, de prédios, embora ainda nós vejamos aí bastante áreas verdes. Qual fotografia mostra uma paisagem natural? Vamos voltar lá para a gente ver qual delas que é. A paisagem natural é essa daqui, a de Bonito, Mato Grosso do Sul. Como falei para vocês, paisagem natural porque não tem alteração de elementos construídos pelo homem ainda. Vamos voltar lá na próxima questão. Quais fotografias mostram paisagens urbanas e quais mostram paisagem rural? A urbana, vamos voltar na primeira. Essa B de Vila Velha é urbana, essa é uma paisagem rural agrícola. E a cidade de Catalão também é uma paisagem humanizada. Qual fotografia mostra uma paisagem onde está sendo praticada uma atividade econômica? E qual é essa atividade? Vamos voltar lá na paisagem econômica. É a paisagem C, que é uma área que a gente tem de produção agrícola. E a agricultura, o agronegócio no Brasil, é uma atividade econômica muito importante. Nós somos aí um dos países, o segundo maior exportador de soja, o primeiro maior produtor de açúcar, o primeiro maior produtor de café. Então, a nossa economia ela depende muito da atividade agrícola. Aí vamos passar de novo. Qual fotografia se parece mais com a paisagem do lugar que você mora? A de Catalão. Embora Vila Velha seja uma cidade praiana, nós estamos mais para uma cidade do interior, embora tenhamos a praia, sejamos uma cidade turística, mas a gente ainda tem no nosso ambiente muita natureza, muitos elementos da natureza. Então, a que mais é similar aí é a cidade de Catalão, em Goiás. O que são paisagens? No contexto, no conceito geral, paisagens são todos os trechos do espaço terrestre, habitados ou não e modificados ou não pela ação humana. Então, o que acontece? Tudo que a gente vê, tanto as paisagens naturais como a soma das paisagens humanizadas, elas fazem parte do conceito amplo de paisagem. Então, da paisagem fazem parte os elementos observados no caminho entre a sua casa e a escola, construções, pessoas, veículos, plantas, rochas, assim como os cheiros que você sente e os barulhos que você ouve. Tudo isso faz parte do conceito de paisagem. Vamos ler um poema
que é uma narrativa do Patativa de Assaré, que é um poeta nordestino, e ele faz aí no poema a descrição do ambiente que ele cresceu. Então vamos lá. Eu nasci ouvindo os cantos das aves da minha serra e vendo os belos encantos que a mata bonita encerra. Foi ali que eu fui crescendo, fui vendo e fui aprendendo no livro da natureza, onde Deus é mais visível, o coração mais sensível e a vida mais pureza. Sem poder fazer escolhas de livro artificial, que são os livros que nós usamos, estudei nas lindas folhas do meu livro natural. Essas folhas do livro natural é a natureza com quem ele convivia. E assim, longe das cidades, lendo nessa faculdade que em todos os sinais, com esses estudos meus, aprendi a amar a Deus na vida dos animais. Então ele faz uma descrição de como foi a vida dele. Provavelmente a infância dele foi em uma zona rural, um sítio, uma fazenda, uma chácara, né? No Nordeste eles chamam de rancho, né? Uns ranchos nos sítios, um pedaço de chão, tem todos os termos, né, que eles usam. É possível, a partir desse trecho do poema, elaborar uma ideia sobre as paisagens que o poeta via e percebia. Então, a realidade desse poeta é que ele vivia em uma região rural, com mais contato com a natureza. E em relação ao nosso ambiente, há uma grande diferença, porque nós somos de uma área urbana, né, onde prevalecem prédios, casas, comércios, e a natureza, ela aparece em algumas cidades como a nossa, ela aparece. Em São Paulo, a gente tem uma predominância da construção, né? A gente até apelida São Paulo da selva de pedra por causa dessa predominância. Então, a diferença é que ele cresceu numa zona rural e nós somos de uma zona urbana. Observação da paisagem. A paisagem é a forma do espaço que podemos ver e perceber num determinado momento. A observação da paisagem pode nos inspirar várias perguntas. Por que existem montanhas, morros e outras formas de relevo? Quando a gente teve a formação da Terra, na explosão do Big Bang há bilhões de anos atrás, começou a haver um processo de formação das paisagens, do relevo, do clima, da vegetação da Terra. Primeiro era uma bola de fogo que foi se resfriando de dentro para fora. Então, conforme o vapor ia se dissipando, iam se formando os oceanos, depois foram se formando as primeiras vidas, as primeiras vegetações e as primeiras formas de relevo. Em ambientes que a gente, como o Brasil, que é um território formado muito, muito antigo, na era pré-cambriana, a gente já não convive tanto. Aqui não existe montanhas. O nosso pico mais alto é o Pico da Neblina, que é 2.980 metros. Mas na Ásia, informações mais recentes, como a Cordilheira do Himalaia, onde a gente tem o Pico do Everest com 8.800 metros, que é o ponto mais alto da Terra, a gente teve menos erosão. Então, por isso que a Terra é formada por diversos tipos de relevo. Nós estamos numa região de planície litorânea. Só que quando nós nos deslocamos para São Paulo, a gente passa pela Serra do Mar, que teria sido há muitos anos, milhões de anos atrás, o fundo de mar, que o mar recuou e ficou aquelas encarpas da Serra do Mar. Então, é uma área alta. Então, é um tipo de relevo que está praticamente na mesma região, mas que ela é de uma formação diferenciada. Aí nós temos Morro do Careca, Natal, Rio Grande do Norte, que fica na região Nordeste. Então, tem essa parte aí de areia que os turistas, como viajam para lá, normalmente eles descem para cá e que cai no mar. É uma formação de morro. Aí nós temos a encosta da Chapada do Araripe, que fica no Ceará, que também é região Nordeste. Vertentes da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, que fica na região Centro-Oeste do Brasil.
Por que existem tantas torres metálicas de transmissão de energia, antenas em diversos locais, inclusive ao longo da rodovia? Ela também faz parte da paisagem, só que é uma paisagem humanizada. Essas torres de transmissão que modificam a nossa paisagem, elas são a transmissão da energia produzida nas nossas hidrelétricas, nas nossas termoelétricas. O Brasil, a base da energia do Brasil é a fonte de energia hidrelétricas. Aqui no Sudeste, nós somos abastecidos pela usina hidrelétrica de Itaipu. Então, essas torres metálicas, elas são um veículo de transporte da energia, a energia que chega nas cidades, que chega na sua casa, ela vem com essas grandes torres que a gente observa nas rodovias e nas cidades também, e elas modificam, porque elas fazem parte da nossa paisagem urbana, humanizada. Nós temos aí a foto de uma rede de transmissão no meio da área verde aí, né, que seria uma paisagem natural, o homem atuando, até por uma questão de necessidade, que nós precisamos de energia. Hoje nossos equipamentos todos dependem de energia, não se vê um mundo moderno sem energia. Então, é uma atuação do homem aí numa área de paisagem natural. Antena para celulares, hoje em dia a gente sabe que celular faz parte do dia a dia, e agora ainda mais a gente tem essa necessidade de energia, de utilizar os celulares até mesmo como uma forma de aprendizado. Por causa dessa pandemia, nós acabamos tendo que ficar em casa para não haver nenhum tipo de contágio, para que a gente não passe esse vírus para frente, uma forma de contenção. Então a gente está utilizando muito os computadores, os celulares para aprendizado, mais ainda do que era utilizado. Como áreas de floresta são derrubadas rapidamente e ocupadas por pastagens e plantações. Conforme aumenta a população mundial, há mais necessidade de geração de alimentos. Então, mais a necessidade de se plantar para poder alimentar essa população. Aqui no Brasil, a gente vê muito esse processo de derrubada das florestas na região norte, dentro da floresta amazônica. Existe uma invasão rural, agrícola lá, para cultivo de soja. Então, retira-se, derruba-se, faz queimadas e planta-se soja. Para o quê? Para alimentar cada vez mais a população mundial, que cada vez mais aumenta o número. Hoje nós temos mais de 7 bilhões de habitantes. No Brasil, no último censo, em 2010, que esse ano de 2020 seria o censo que ainda não foi realizado por questão da pandemia, nós tínhamos 190 milhões de habitantes. Agora, em 2020, a gente calcula que nós estamos em torno de 210 milhões de habitantes. Então, o que acontece? Aumentou a população, a gente tem que aumentar, o volume de alimentação para essa população que está aí 30 milhões a mais. Isso aqui só a nível de Brasil. Cultivo de milho na Chapada dos Guimarães, Mato Grosso do Sul. A gente tem aí um acampamento sem terra no estado de Pernambuco. São pessoas que elas fazem passeata, invasões, solicitando à política pública que faça a reforma agrária e disponibilize uma área para que essas pessoas possam produzir para sua subsistência, tanto para alimentar a sua família, como para vender o excedente na comunidade que ela está inserida. Vista parcial de Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte, que é uma paisagem humanizada. Casas de periferia, paisagem humanizada. Vista parcial do centro de Manaus e da área do porto da cidade. Ao fundo observa-se o Rio Negro, que aí é a região norte, onde nós temos a floresta amazônica. Por que há favelas ao lado de prédios de luxos? Vamos puxar aqui pela história.
para responder essa pergunta. Quando começou a haver o êxodo rural, que as pessoas começaram a sair do campo para virem para a cidade, porque houve uma mecanização da agricultura e as pessoas perderam os seus trabalhos, eles vieram em busca de novas oportunidades na cidade, de novos empregos, eles vieram e sem condições. Então, como que a pessoa que não tem emprego, não tem condição econômica, ela vai morar onde? No prédio luxuoso? Não. Ela vai ficar em lugares mais afastados, onde haja condições de ela pagar um aluguel, ou mesmo invadir alguma área e construir um barraco e morar lá. E muitos casos, a gente vai observar, principalmente na cidade de São Paulo, prédios de alto padrão, mansões luxuosas como no Morumbi, e ao lado desses condomínios luxuosos a gente vê áreas que foram invadidas e as pessoas construíram. Então a gente observa nessa imagem uma desigualdade social que existe muito grande no Brasil, muito grande em países subdesenvolvidos da África, em países subdesenvolvidos da Ásia, onde o poder aquisitivo ele está muito centralizado em poucas pessoas, ao passo que maioria da população não tem tanta condição econômica, então vai morar onde o dinheiro dá, não onde a pessoa gostaria de estar. As respostas a essas questões podem ser fornecidas pela geografia, que estuda, entre outras coisas, os processos responsáveis pela formação das paisagens, é o que eu expliquei para vocês agora. Técnica e paisagem. Técnica é o conjunto de conhecimentos que permite ao ser humano, entre outras coisas, modificar a natureza e alterar as paisagens. Então, é o homem atuando no ambiente, seja construindo prédios, seja invadindo uma área e construindo um barraco, sejam abrindo ruas, urbanizando, construindo escolas, construindo postos, o comércio. Então, ele utiliza uma técnica de construção. Os recursos naturais são os elementos da natureza que podem ser utilizados pelas pessoas para serem transformados em produtos. Então, esses recursos naturais, vamos ter o exemplo que eu dei da floresta amazônica. A gente está lá, eles vão retirar a madeira para plantar a soja. Então, ele está pegando os recursos da natureza e transformando. Podem usar a madeira para fazer utensílios domésticos como móveis e aproveitar essa área onde foi retirada essa madeira e plantar, por exemplo, a soja para atender o consumo da população interna e da população externa. A aplicação de técnicas depende do trabalho humano. Quanto mais o poder aquisitivo, quanto mais o bairro ele se mostre de padrão maior, melhores são as técnicas. Vamos assim dizer, o ser humano que tem um poder aquisitivo bom, ele não vai construir um barraco, ele vai pedir um arquiteto, um engenheiro para fazer uma planta, ele vai contratar pessoas, ele vai ter o dinheiro para o material e vai construir uma casa bonita, ou um prédio, com estrutura para que não caia. Já as pessoas que estão em áreas mais periféricas, de menor poder aquisitivo, elas vão construir conforme dá. Comprei 1000 blocos, eu vou construir um cômodo. Às vezes a própria pessoa que constrói não tem uma planta, às vezes não tem uma estrutura, um alicerce. Então a técnica utilizada vai conforme o bolso da pessoa, E aí você vai ver bairros que são planejados, bonitos, prédios bem feitos, e vai ver áreas periféricas onde as casas não seguem um padrão, seguem um padrão do bolso. Paisagem geográfica, que é a paisagem humanizada ou cultural. A paisagem modificada pela ação humana é chamada de paisagem humanizada, cultural ou geográfica. Ela é o resultado das transformações que as pessoas realizam na natureza. É o que eu venho explicando aí ao longo dos slides. A paisagem cultural na cidade. Nos dias de hoje, a maior parte da humanidade vive nas cidades. Nelas, quase todos os elementos são culturais.
até mesmo os parques e praças públicas, onde há elementos naturais, são criações humanas. Por causa dos tipos de construção e das diversas atividades econômicas, a paisagem da cidade tornou-se complexa. Quanto maior a cidade, mais construção, mais prédio, mais ruas. Então, é um processo mais complexo. Quanto maior a cidade, maior tem que ser a estrutura dessa cidade. Paisagem cultural no campo. Nos espaços rurais também há trechos de paisagem inteiramente cultural. Os campos de cultivo e de pastagem, por exemplo, foram criados pelo ser humano. Eles fazem parte de uma natureza modificada. Embora você olhe e ache que é uma paisagem natural, ela não é, porque o homem agiu ali. Ele retirou a vegetação original e abriu plantações de milho, de soja, de cana-de-açúcar, de café. Então, houve sim uma alteração, embora a predominância dos elementos naturais sejam altos. Exemplo, nós temos aí de mudança na forma e utilização da paisagem. Prédio do pátio da alfândega em segundo plano, lá atrás, em 1870. Então, a gente vê que houve várias alterações para esse mesmo pátio da alfândega em 2006. Então, o homem vai atualizando as mudanças, ele vai interferindo cada vez mais, ou com construção de novos prédios, ou com reforma dos prédios antigos, vai atualizando para a situação daquele momento, das suas necessidades daquele momento. Aí nós temos o interior do shopping da alfândega. Até existe aí, né, um shopping dentro dessa alfândega. Essas atividades não vão ser necessárias. Eu vou fazer uma comparação entre as duas imagens aqui para vocês. É a mesma imagem, só que uma na década de 60 e uma atualmente em 2007. Os prédios continuam, as árvores continuam. O que a gente vai observar é esses comércios de rua, essas pequenas barracas que são voltadas ao comércio de rua, a um comércio mais popular, e a gente vê o quê? Um movimento de pessoas maior, até mesmo por causa desse comércio, há uma circulação de pessoas nesse local muito maior do que existia em 1960. Então, a diferença é essa das duas paisagens. As duas são paisagens urbanas, ou paisagens humanizadas, geográficas ou culturais, que teve aí a sua alteração e atualização conforme for passando o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento econômico. Quais as alterações realizadas pelos seres humanos na paisagem? As banquinhas do comércio popular de rua. E os elementos que permanecem são os prédios e as árvores. Permanecem com essas alterações dessas barraquinhas aí. E aqui a gente termina a revisão de paisagem e espaço geográfico. Eu espero que vocês tenham entendido. As nossas aulas vão ser desse jeito. Eu me sinto mais confortável postando as aulas assim, porque, gente, não é fácil dar aula online. A gente está se adaptando, são novas tecnologias. Essa pandemia ela veio para fazer uma revolução, até mesmo na forma de ensinar. Então, eu procurei aqui, na medida do possível, colocar uma explicação para que vocês consigam fazer os exercícios que foram postados, revisão do conteúdo que eu já tinha trabalhado em sala de aula. E a gente se encontra na próxima aula. Beijo para todos vocês.